E voltamos agora com a parte interativa. Eis que a nossa produção tem algumas questões. Doutora Jacira, vamos a elas? Vamos, por favor. A primeira pergunta está relacionada ao sexo. Eu gostaria de saber sobre as energias que o sexo transmite. Eh, Algumas pessoas dizem que durante o sexo é possível transmitir problemas de uma família para outra. Então, não sei se é um mito ou verdade, então gostaria que a doutora esclarecesse um pouquinho sobre essa energia que o sexo pode transmitir. Bem, o sexo não acarreta, energias negativas. Se ele for desprevenido, pode até acarretar doença caso o parceiro tiver alguma doença hereditária, como, por exemplo, a diabetes. Se ele for diabetes, pode transmitir à parceira se for uma relação sexual desprevenida. Fazer sexo é uma coisa aberta, uma coisa que sem igual. A pessoa sente-se bem, porque depois de estar excitado, tem que libertar-se, que não pode ter o coito interrompido, senão passa mal. Na verdade, a pergunta está mais na área espiritual Certo? ou cristã. Não sei se afeta ou não, nada a ver. Afeta o lado espiritual? Não, não. E a segunda pergunta é, durante o sexo ou durante o ato sexual, o uso do mentol para o sexo anal é prejudicial, tem consequências ou é muito normal? Já visto que dá maior sensibilidade tanto para o homem ou para a mulher. Ok. Existem eh, algumas inovações com relação ao sexo, né? Tá aí a se ver algumas coisas tipo mentol, morangos, algumas outras coisas que as pessoas usam para a estimulação sexual, para agradar o parceiro ou a parceira. Estimulantes estes que causam algum desconforto para a menina, nesse caso, causa algum desconforto. E no sexo anal, para ser sincera, falar de sexo anal não é uma prioridade para mim, porque eu acho que as pessoas que o fazem, né, sentem-se bem. E eu não aconselho a fazerem por causa das consequências graves que depois possam ter futuramente. Ok. Para os homens, existe alguma quantidade exata de espermatozoide que devem liberar durante a ejaculação? Não existe. Como bióloga, eu digo que não existe porque só uma mera quantidade, uma gota assim, ela já produz vários e vários filhotes. Então, é aquele de dizer porque ele está vivo, está morto, isso parece que não é insignificante. Pois é. E a mais curiosa de todas, é possível engravidar gêmeos? Existe alguma fase específica ou é simplesmente natural? Forma específica, não. De forma natural, caso tenha familiares, né? O pai, a mãe, nesse caso, se forem gêmeos, há a probabilidade possível de que tu possas ter, né, os teus filhotes, ou até trigêmeos. Mas já cientificamente, né, há tratamentos naturais que, se forem bem feitos, já pode-se engravidar de gêmeos. Adolescência, como lidar com colegas interessados? Bem, na sua adolescência, lidar com jovens interessados, tens que lidar de maneira pacífica para que se perceba que o teu interesse não vai além dos interesses dele. Para que não te sintas perturbada até o ponto de se isolares caso eles queiram algo que tu não queiras. De preferência, limitar, né, pôr limites no que concerne a conversas inadequadas, que é para tu não caíres
sobre alguma tentação ou abuso sexual ou um bullying. Quanto ao abuso, eu gostaria de saber se existe ginecologistas só para mulheres e ginecologistas só para homens. Porque naquela de ter a menina ter um ginecologista, nesse caso sexo masculino, normalmente pode se dar o caso de acontecer algum assédio ou as meninas se sentirem menos confortáveis. Então, eu gostaria de saber se o mais certo não seria as mulheres se consultarem com mulheres e os homens com homens. Bem, nesse contexto não há perigo nenhum, porque todo profissional sabe como usar o seu profissionalismo. Ele, em vez de fazer as autoanálises como um assédio, ele vai te deixar à vontade para fazer o trabalho dele. Ele está ali para fazer o trabalho dele. Não pode exceder para que te sintas desconfortável. Ele só tem que te curar. Sobre a menstruação, é normal uma mulher menstruar 2 vezes em um mês? Bem, a mulher não menstrua 2 vezes no mês. Sendo a menstruação um período, né, na qual o ciclo menstrual impõe regras, estas regras fazem com que a menina pensa que está a menstruar 2 vezes. Nesse caso, tem que saber fazer rastreio do seu ciclo menstrual para que possa entender então por que que ele aparece no princípio e depois no fim, no mesmo mês. Só assim é que vai estar a par de saber se ele é regular ou irregular e por que que está a aparecer no mesmo mês 2 vezes. Doutora, para podermos deixar aqui alguns pais mais localizados no mundo, né? Eu gostaria de saber, há uma idade certa para namorar? Se sim, que idade ou que faixa etária? Bem, idade certa para namorar. Adolescência, pré-adolescência, infância. Estamos aí a subir as modalidades na qual exerce uma função. Se eu estar a par da infância, já sei com quem ficar. Tipo, assim, eu tenho uns amigos que cresceram comigo e naquela infância lido bem com eles. Quando nós crescermos, vamos criar aquela ansiedade. E se por ironia do destino podemos ficar juntos. Aí já estamos a falar de uma idade madura. Saímos da infância, pré-adolescência, adolescência e idade adulta. Então, se nós tiver aquele cuidado de nos relacionar de maneira adequada, nós conseguimos formar uma família e, independentemente da idade que tivermos, nós já conhecemos-nos um com o outro. Ok, doutora, então quer dizer que a maturidade é que expressa o momento exato. Certo, porque idade são números, maturidade é ter responsabilidade. Ok, ok. Seguindo, doutora, eu gostaria de saber o impacto neural, né? O impacto social da pornografia nos jovens. O que pode diminuir no jovem, no funcionamento de um jovem de 18 anos, 17 anos, termos acadêmicos, termos financeiros, termos organizacionais. O que a pornografia pode atacar? Consciência. Consciência. Ela ataca a consciência, ela priva os teus pensamentos e objetivos para que tu possas se deixar levar por atos incorretos. Esses atos faz com que tu se posicionas simplesmente em pornografia e esqueces o mais importante. Então, esses hábitos são repetitivos, que você esquece o que tem que fazer de grande proveito no momento, na hora, no local, e passas a ter um hábito que destrói o teu objetivo. Como jovem,
né? Eu não aconselho essas práticas, esses envios de vídeos, essas visões agora que está-se a ter, porque eu sou, eu é que me mando, eu é que devo fazer, porque tá a fazer com que a juventude esquece o mais importante, que é o conhecer. Fora que é um vício, né, se torna um vício, pois as pessoas acabam confundindo o real do fictício, querem reproduzir fielmente aquilo que vem, quando dão-se conta que não é bem assim, frustram-se, e aquilo acaba mesmo causando frustração, ansiedade, episódios depressivos, no indivíduo que vê e quer reproduzir de maneira fiel aquilo que vê. A minha penúltima pergunta é para as duas doutoras. Como mães, como mulheres na sociedade, o que fariam ou qual seria o primeiro movimento para poderem ajudar pais a lidarem com filhos vítimas da pornografia? Quê? Quê? Bem, como mãe, eu acredito que a educação sexual, é muito importante, porque ela previne não só abusos, gravidez indesejável, como também futuros vícios. Então é necessário, de certa forma, elucidá-los e dizer a eles que não é o melhor caminho, porque pode acarretar muitas consequências psicoemocionais, como acho que disse anteriormente, frustração, o querer reproduzir, e também os priva de atenção plena, né? Porque tu estás com alguém, um exemplo, já és adulto, estás com alguém e ficas a imaginar a outra pessoa. Não a pessoa que está consigo, porque você quer reproduzir. E fora que aquilo tira a concentração, sobretudo em idade escolar, tira a concentração, tira-te o bom desempenho acadêmico, deixa-te num estado de certa forma, de sentir-te perdido, e só com o desejo e a apetência sexual. Então, o ideal é introduzir a educação sexual, elucidar sobre os prós, os contras, quais são as consequências, né? Porque é um vício e vício tem de ser combatido. Então, para que não se chegue até a se ter o vício, a educação sexual resolve isso de forma permanente e consciente. E ainda até intencional, né? Ajuda-os a fazer escolhas mais conscientes. Ok. Minha opinião, quando se já está numa fase ultrapassada, eu faço uma autoanálise como mãe, analisaria primeiramente o comportamento. Bem ciente do que se está a passar, eu mando ele analisar. Já viste a semana passada ou o mês passado, ou há 3 meses atrás, como é que estavas? Estavas ciente que estavas a fazer, estavas a escrever, estavas a ler, estavas a ouvir música. Hoje você está concentrado numa coisa na qual, se eu te fizer uma pergunta sobre o que leste, o que ouviste, você já não vai me responder corretamente. Então, já avaliaste o que está a acontecer? Então, são mudanças de comportamento. Você saiu de um comportamento bom para um comportamento negativo. Então, se tu analisares o que é que queres realmente para ti, voltar ou continuar onde estás? Essa autoanálise vai fazer mudar de comportamento. Então, doutora, isso chega a ser um comportamento de risco, certo? Certo. Ok. A minha não é pergunta, eu quero fazer um pedido às doutoras. Quero que sobre o tema abuso sexual a menores de idade e excesso de pornografia em jovens, as doutoras deixem pelo menos um apelo para a sociedade. Angola em específico, né? Eh, o abuso sexual, infelizmente, ele é praticado
na sua maior parte, por pessoas que deviam nos proteger, desde pais, tios, pastores, irmãos e por aí vai. Então, é necessário que as pessoas, os pais, controlem os filhos que têm. É necessário que os eduquem sobre quais partes do corpo, sobretudo, se devem tocar e não tocar. Na verdade, tudo irá se resumir àquilo que eu já disse anteriormente com relação ao abuso sexual, educação sexual. Se nós formos estudá-la de forma abrangente, vamos ver que ela previne abusos. É necessário os pais quebrar aquele tabu de que não se fala de sexo com os filhos e eles acabam aí buscando a informação na rua e depois essa informação é distorcida e eles automaticamente praticam, né? Ou se deixam levar. Porque muitos dos abusadores começam com assédio sexual, às vezes por questões ambientais, financeiras. Essas pessoas, de certa forma, ou imediatismo também. Às vezes, epá, a minha vizinha tem uma certa coisa, eu não tenho, então o vizinho vai entrar na parte financeira que está fragilizada e se calhar pode aliciar a menor. Então, a educação sexual é preciso os pais dos filhos falarem sobre sexo, falarem sobre a idade certa de se praticar sexo, e indicar sobretudo as zonas em que nem se deve tocar. O abuso sexual engloba, né, vários tipos, né? Começa como verbal, né, gestos obscenos, linguagem inapropriada para a criança. É. Agora, com relação a outro ponto que tocou, nós definimos ainda na formação que isso tem de ver com comportamento social de risco. Infelizmente, alguns jovens, quando atingem a maioridade, sentem-se dono de si e acabam praticando atos, né, impróprios que futuramente esses atos têm consequências. É preciso saber, como disse bem a doutora Jacira, é preciso conversar e dar também os prós e contras. Se tu fores por esse caminho, tu vais acabar aqui. Se tu fores por aqui, o facto de eu ser adulto ou de ter uma idade já considerável não me dá o direito de perigar a minha própria vida. Porque os comportamentos de risco, seja eles de álcool, pornografia, que é o que acabou de dizer, porque os jovens, sobretudo os homens que acredito que são os mais viciados com relação à pornografia, sentem-se tão donos de si que de certa forma também querem, né, fazer valer-se. Não, estou aqui, eu existo. Também, e normalmente isso surge em questões ambientais, nos amigos. Não, viste aquilo, então. Às vezes também falta de autoconhecimento. É necessário ter informação, sim. Como é que se deve praticar as coisas? Sim, mas tem que ser de forma saudável. E a pornografia é doença. É doença, tira-te a concentração. Você começa a ter comportamentos de, como é que eu diria? Não diria estuprador, mas também pode ser um maníaco sexual, porque aquilo provoca-te alguns transtornos. hum, Começas a querer, já não consegues medir quem é quem, se é filha, se é irmã, por isso que a maior parte dos abusadores, eles começam, numa grande parte, a ver por causa dos filmes pornográficos. É um dado que por acaso também fui pesquisar. Então é necessário saber os prós e contras, ter consciência dos seus atos. E tudo depende do algoritmo, aquilo que você clica, o que é que você quer ser, o que é que você faz na rede, o que é que você quer pesquisar, quer desenvolver pessoalmente ou quer estagnar. Então, quando tu fizeres algumas questões e mostrando exemplos práticos, porque as pessoas aprendem, na verdade, vendo, não ouvindo. Exemplos práticos, olha, fulano estava nesse caminho por conta disso, XY. Então, agora ali, a escolha será da pessoa, né? Porque a vida é uma questão de escolha mesmo. Pois é. Pois é. A vida é uma questão de escolha. É, acho que a doutora já disse o suficiente, mas é necessário lembrar que tais práticas eh, são feitas porque a nossa mente insiste em querer fazer o que não produz, o que não é positivo para nós, o que não é significante. Porque quando já está viciado, o vício torna-se perigoso. Porque se não tiver um novo vídeo,
ele é aliciado em pegar o valor para levar ao amigo, para lhe vender mais um vídeo. E se não ter isso, ele não se sente concentrado em fazer outra coisa. E se porventura gostar ou começar a sentir desejo pela irmã, pela sobrinha, pela prima, ele vai logo atacando. A nossa consciência faz com que nós cometemos vários erros quando se não estamos a controlá-la. É necessário controlar a nossa consciência para não partirmos para o pior, porque se nós assim o fazer, vamos causar graves problemas no seu familiar. A última pergunta, né? Última pergunta. Eu gostaria que as doutoras esclarecessem, porque acho que muitos jovens não sabem os riscos físicos, porque os emocionais já aprendemos. Agora, os físicos, principalmente em homens e em mulheres também, mas essa prática normalmente são mais praticadas por homens. E adolescentes e jovens, da idade dos 17 até os 24, 25. Eu gostaria que dissessem mesmo os riscos, não, se você fazer isso, os riscos que vão acontecer no teu corpo. Com estes, senso Sim. com X. Também quanto a abuso, ao abuso, eu gostaria de saber, dizer quais são as consequências e também o começar a vida sexual na adolescência. Sim. Quais são as consequências físicas que vão acontecer nos homens, principalmente? Bem, segundo algumas pesquisas, vamos falar sobre os impactos físicos da pornografia, né? Acredito que aquilo, e não tem como a gente falar de uma coisa e de outra, dá-te ansiedade. A ansiedade pode se traduzir em ejaculação precoce. Ficas nos homens, né? Da ejaculação precoce, ele fica ansioso e depois chega uma altura que ele começa a perder, acredito que fica, não diria a apetência sexual, né? Mas dá-lhe mesmo ejaculação precoce. Porque o sexo começa na mente, ele começa a trabalhar aquilo antes do ato. E às vezes, por conta da ansiedade, surge a ejaculação precoce. E se não for tratada ou controlada, vai até a impotência sexual. Porque uma coisa começa a levar a outra, que não se dá em termos de cadeia. Ainda acredito, já falando dos impactos negativos, porque eu acredito que o abuso não tem impactos positivos. Fora os traumáticos, já falou. Um corpo não amadurecido para receber relação sexual esforçada. Acredito que é uma ruptura da vulva, não sei se é a entrada da vulva, né? É uma ruptura porque o órgão é pequeno, é inocente, normalmente não consegue suportar o tamanho, esforça a virgindade, o canal, né, vaginal rompe-se e essa criança fica com dores, acredito que durante muito tempo, dor de bexiga, ah, enfim, não cresce, o desenvolvimento é interrompido. E houve também uma pesquisa que eu comecei a fazer recentemente, que dei conta que normalmente, sobretudo os rapazes, nós estamos a falar muito das meninas, mas os rapazes também sofrem abuso sexual. eh, há uma percentagemzinha dos homossexuais vem por conta do abuso, daquele abuso repetitivo que está sempre ali. Então, ele sofre uma transformação, né, por conta do quê? Como normalmente os abusos se dão em ambientes que supostamente deviam ser seguros, yeah, ele faz uma projeção da raiva para o próprio corpo, sente-se culpado e pronto, passa a usar o corpo como lhe convém, porque ele não tem controle. E também se torna uma boa parte deles homossexuais. Mas sobretudo é isso, né? Tamanho, que não tem que ver com o tamanho ideal, não está maduro, não cresceu, dá-se a uma ruptura. Umas crianças até chegam até a não engravidar, ficam mesmo estéreis por conta daquela ruptura brusca do abuso. Então, isso acredito que é coisas muito sensíveis, né, que estamos aqui a abordar,
mas são impactos físicos muito grandes, fora as doenças, né, que nós vimos ali, as ITS, porque muitos adultos já vêm com uma carga de doenças, te despejam também estas doenças, tu não cresces, o peso não aumenta, na escola não tem rendimento, preferes o isolamento, porque não queres encarar as pessoas. E é isso. Bem, a doutora já disse tudo, mas eu, como sempre, tenho que dar o meu remate final. Eh, eu tive um testemunho de alguém que ela não foi abusada sexualmente, mas ela foi introduzida aos dedos, mas não sangrou, não sangrou. E quando casou, quando ela casou, sangrou. Quer dizer, ela ficou traumatizada com aquilo que o primo fez e isso foi dentro do seu familiar. O primo fez, ela não falou nada, dedicou-se à igreja até aparecer o noivo. Ela até disse que queria falar ao noivo, mas não teve oportunidade. Mas ficou traumatizada até no seu casamento, porque ela não sabia se perdeu a virgindade ou não. Mas Deus é bom, ela sangrou no dia que se envolveu com o esposo. Foi depois da noite de núpcias. Ela não teve um envolvimento com ele na noite de núpcias, porque eles estavam totalmente cansados, segundo ela, e ele estava mesmo embriagado, dormiu. Só foi bom, porque depois ela mostrou que afinal ela reservou-se e muito bem. Bom, então, esses traumas, essas consequências, né, no abuso sexual, eh, nos faz pensar que não só que o mundo acabou, nos faz perder a autoestima. Ela já não queria envolver-se com ninguém, até dedicar-se simplesmente à igreja. Então, é necessário ficarmos atentos a esses sinais, porque na nossa casa, na nossa vizinhança, na casa das nossas famílias, nós vamos encontrar sempre alguém que pode não ser dentro de casa, mas fora de casa e sofreu, e os seus olhos, o seu comportamento vai expressar esse sentimento. Vai expressar a vontade de falar, mas ela não vai conseguir. Então, por mais que nós estejamos sem como falar, como perguntar, nós vamos arranjar o mecanismo certo para perguntar e saber lidar com aquilo. Vale a pena ouvir, ajudar, né? Ajudar a escolher opções do que você não ajudar, não falar e irritar essa pessoa e culpar. Então é importante nós ter o apelo que eu deixo às famílias, amigos, eh, no seio familiar, vizinhança, comunidade, é que fiquem meramente atentos com os sinais. Os sinais não são visíveis, são silenciosos. Os sinais são pelos olhos e algum toque pelos dedos. Os sinais são pelo comportamento de outrem no seu familiar. Do jeito que estivermos sentados e eu estiver sentada ao lado, quem estiver à minha frente, eu vou lhe dar um toque que está-se a passar alguma coisa, então precisamos estar atentos a isso. Realmente precisamos ter atenção, sobretudo quando o filho se isola, quando emagrece, quando também essa criança não apresenta sinais de convivência social. E uma das causas, né, ou dos fatores para se identificar um abusador é quando a criança está ao lado dessa pessoa e sente-se retraída, foge. É necessário investigar, porque muitos deles dizem que vão matar os pais, ameaçam, na verdade, as crianças. Então, é mesmo, o foco é prestar atenção, cuidar dos nossos filhos, ver quando tem alguém e, sobretudo, essa pessoa foge. Bem, nós tivemos aqui então uma conversa amena
com a doutora Jacira Fuchs, aonde também a produção sentiu-se tocada e fez algumas questões. Doutora Jacira, muito obrigada por cá estar. O nosso podcast, estamos aqui para recebê-la novamente, caso queira voltar, eu acredito que irá voltar, porque nós somos teus alunos, teus discípulos, e ainda temos muitas questões para colocá-las e com outros temas. Diga-nos quais são as suas redes sociais para que os nossos telespectadores possam segui-la. Bem, no Instagram tá Jacira Fuchs, né? Jacira Fuchs 29. E Facebook tá Jacira Fuchs Oleander. Já agora, Oleander é nome de uma planta que eu amo muito. Então, acho que vocês também, se investigarem a planta Oleander, também vão gostar. Então é isso, tá lá Jacira Fuchs Oleander, não tem o meu rosto, mas o que tá lá identifica a minha personalidade. Estamos aqui, né? Levantamos mais uma voz. Cheiro Ice, vozes que se erguem. Gratidão.